Hoje, hoje o nosso papo mineiro é sobre turismo e hotelaria. Nós vamos conversar aqui com uma pessoa muito experiente, minha amiga há muitos anos, né? É um empresário hoje, é jornalista, o Giovanni Mendes do Carmo. Ninguém conhece, né? Todo mundo conhece o Gil Ahmed. Ele vai explicar depois por que essa mudança, né, na questão do nome. Ele é graduado em Letras e Jornalismo e vai contar outras especializações, outros cursos. Então, atua há 37 anos em turismo e hotelaria. Atualmente, ele também tem um blog, né? O blog do Gil, é muito lido, vocês devem já conhecer. E também, no ramo hoteleiro, a Opportunity Hotelaria e também sócio da Remac Invicta, uma das 27 franquias que é a Remac, maior imobiliária do mundo, presente em 127 países, tem na zona da Mata Mineira. Às vezes ele atua como sócio, às vezes ele atua como corretor de imóveis de luxo, né? Então, nós vamos conversar com esse meu grande amigo, que também está no mercado imobiliário. Seja bem-vindo, Gil. Boa tarde, tudo bem? Prazer enorme estar aqui participando do Papo Mineiro, que eu já acompanho há bastante tempo, e agora tenho a oportunidade de estar aí sendo entrevistado pelo colega Hernani. De muitos anos, né, Gil? Verdade, nossa, eu lembro Nem que sei quanto tempo, nem sei quanto há tempo. muito tempo, eu lembro da época que você fez de eventos ainda, posteriormente você foi ali um dos pioneiros, né, no comando do Convention Bureau, então a gente acompanhou toda essa luta, toda essa trajetória aí. Eu não fui fundador do Convention, mas eu cheguei um ano e meio depois, né? Então, Verdade. é quase, né? E agora que eu deixei essa parte, né, de Convention de Belo Horizonte, né? É a famosa missão Mas, cumprida. hein? É a famosa missão cumprida. Eu acho que sim. Foi muito bom, né? Foi muito bom. Mas hoje a história é sua, né, Gil? Estava doido para contar a sua história, porque é sempre bom contar as histórias dos amigos que a gente conhece um pedacinho e depois vai conhecendo mais. Né? Então, tá com a palavra. Maravilha. Rapaz, eu sou mineiro de Belo Horizonte, sou nascido em 30 de setembro de 1972, às 16 horas e 30 minutos, na Policlínica do bairro Renascença, lá na Avenida Jacuí, pertinho de onde hoje é o Ouro Minas. Sou filho de uma servidora pública estadual, minha mãe é da Secretaria de Estado da Saúde, e meu pai foi mestre de obras, trabalhou 29 anos na Mendes Júnior, então eu fui criado no universo de obra, sou irmão mais velho de 3 irmãos, sendo que na sequência um deles, o Enéas, acabou também vindo para o turismo, trabalhou muito tempo, inclusive na Master Turismo, e o irmão caçula é construtor e trabalha vinculado ao Sebrae. Ainda muito novo, né? Por ser busólogo, para quem não sabe o que é busólogo, são pessoas que colecionam e pesquisam tudo do universo de ônibus. Eu comecei a ser busólogo aos 5 anos de idade, quando uma vez, acompanhando a minha mãe, fui levar meu pai na rodoviária, que ele estava fazendo o aeroporto de Guarapari. E o ônibus leito da Itapemirim, que ligava Belo Horizonte a Guarapari, ele tinha uma inovação que era o primeiro ônibus com geladeira do Brasil, onde o cliente podia ir lá pegar a sua aguinha mineral, tinha um kit de lanche, uma manta. Ao chegar na rodoviária, a moça veio e entregou o folder divulgando aquele serviço. E ali eu me tornei busólogo, me tornei um apaixonado por ônibus. Essa minha paixão por ônibus me levou ao turismo. Como que isso aconteceu? Eu, por ser irmão mais velho, meu pai chegava de viagem e separava as contas da casa, as coisas que tinha que pagar, e aos 7 anos de idade eu pegava, era cheque ainda, se usava cheque, junto com os boletos, preenchido certinho, e descia para o centro da cidade, para os bancos, para efetuar os pagamentos. Lembro até hoje que eu me organizava para efetuar esses pagamentos e sobrar um tempinho para me ir nos escritórios das operadoras de turismo, para saber se tinha um folder novo, uma foto nova dos ônibus que estavam chegando.
E assim eu fui conhecendo o pessoal da Open Bracing Tour, fui conhecendo o pessoal da Mundial Turismo, na época do Vicente do Maia Prado, junto com os irmãos Saliba, que também eram donos da São José e da Beija-Flor Turismo, até que a Saritur comprou alguns ônibus de luxo e começou a operar o turismo rodoviário. E tinha sua loja na rua Tupis, Tupis 39, sob a loja 25, na galeria do BH Auto Palace. E eu descobri essa filial deles lá. Fui lá um dia, o gerente geral na época era Cláudio Jacome, uma figura lendária no turismo, e ele me falou, olha, você tem que conversar com a Tuxa e com a dona Neuza, que é o pessoal de operações. Eu subi para o segundo andar, chegando lá, conheci a Tuxa, que é Maria da Glória Piló Falcon, mais conhecida como Tuxa, tem a Tuxa Tour, que é uma agência tradicional em Belo Horizonte, e conversei ali rapidamente com ela, ela não entendeu o que aquele garoto de 14 anos de idade estava passando nas agências, querendo foto de ônibus, que negócio mais esquisito. Para quem já tinha sido guia de turismo a vida inteira e era gerente de operações, aquilo soava muito estranho. E a dona Neuza, ouvindo a conversa, a dona Neuza era roteirista, a pessoa que fazia os roteiros dos tours rodoviários. Ouviu aquela conversa, falou, garoto, vem cá, o que você quer saber de ônibus e tudo? Eu expliquei para ela que eu colecionava fotografias de ônibus, enfim, sempre tive uma facilidade muito grande de fazer amizade. Fiquei amigo daquelas duas senhoras. A Tuxa, na época, devia ter seus 30 e poucos anos, dona Neuza já tinha ali uns 60, e eu estava prestes a fazer 15 anos. Numa das inúmeras idas na Saritur, eu vejo uma mulher loira, alta, uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na vida, atrás de mim, conversando com uma outra moça e falando que estava precisando de um office boy. Essa mulher era Elma Lessa Carvalho, irmã de Rubens Lessa Carvalho, que é o presidente do Grupo Saritur. A Elma era diretora da agência. A mulher com quem ela conversava era Raquel Solmuti, esposa de Paulo Solmuti, hoje presidente nacional da Brasil. Mas você vê como é que as coisas vão ligando, entendeu? Eu ouvi aquela conversa, virei para a dona Raquel muito novinha, né? Raquel muito novinha, né? Não, novinha. Tá? Ela e o Paulinho namoravam ainda. Paulinho trabalhava. Paulinho era executivo financeiro na Líder Táxi Aéreo, lá na Avenida Santa Rosa. Isso mesmo. E aí, o que acontece? Eu virei para a dona Neuza e me apresenta essa mulher. Eu tenho que conhecer essa mulher. Essa mulher está precisando de um office boy. Eu estou concluindo a minha 8ª série agora. E para ficar perto desses ônibus bonitos, eu faço qualquer negócio. Eu até limpo os ônibus. A dona Neuza achou aquilo muito estranho. Foi lá, perguntou a Elma. Não, manda o menino entrar e eu converso com ele. E eu sei a idade da Elma exata, porque na semana que eu fiz 15 anos de idade, 3 semanas depois, a Elma fez 25. Então, a Elma tem exatamente 10 anos a mais do que eu. Cometeu uma delicadeza aqui. Mas o certo é que nessa conversa com a Elma, eu já saí dali praticamente contratado. E era uma época que a gente não tinha a tecnologia que tem hoje. Eu lembro que na minha rua, onde eu morava, um menino pobre de periferia, tinha 2 casas com telefone fixo só. Telefone fixo era uma coisa tão rara que você tinha que comprar aqueles planos de expansão. Existia empresa que locava linhas no centro de Belo Horizonte. Você ia montar um escritório, você ia lá e locava as linhas. E aí eu dei o telefone da única vizinha da nossa que tinha telefone fixo, e ela anotou meus dados ali, bateu um papo comigo e tudo, eu fui embora para casa. Quando passou uma semana, eu tinha até esquecido disso, eu chego da escola, minha mãe viu, uma tal de Elma, te ligou aí. Eu falei, mãe, não é uma tal de Elma, mas é a única Elma que eu conheço, é uma das donas da Saritur. Falou que você tem que estar lá hoje, 2 horas da tarde, sei lá, 10 horas da manhã. Eu corri, tomei banho, troquei de roupa e fui embora. Porque eu cheguei lá, deu uns 10 minutos, a Elma chegou. Lembro até hoje, ela carregava algumas sacolas de uma boutique chamada 415. Ela era cliente dessa boutique, era uma boutique na Savassi, boutique 415, eu lembro até hoje. Ela chegou com muitas dessas sacolas, sentou, oi, tudo bem e tal. Aí passamos a tarde conversando, entendeu? E aí aconteceu um fato engraçado, porque naquela semana ia sair uma excursão para fazer 4 fronteiras, que fazia todo o sul do Brasil, Montevidéu, Buenos Aires e Assunção. E eu vi alguém falando sobre um hotel em Assunção. Foi engraçado, eu conheci esse hotel. Apesar de eu ser um menino pobre de periferia, meu pai era da Mendes Júnior, então eu conhecia muita coisa,
eu acabei sendo, né, desde pequeno, alfabetizado em português e espanhol. Então, eu ouvi aquilo, veio para a dona Neuza e falei assim, mas vamos usar o Hotel Armélia em Assunção? A gente sempre usa, é um bom hotel e tudo. Ela olhou assim para mim, mas você conhece esse hotel? Eu falei, conheço. Entendeu? E do lado dele, a poucos metros, fica o Hotel X, o Hotel Y. A dona Neuza olhou aquilo espantado, o que esse menino está caçando trabalhar de office boy na Savitur? Aí tá bom, resultado, isso era numa quinta-feira, quando foi na segunda, estava eu lá. Comecei a trabalhar como office boy da diretoria da Savitur. 6 meses depois, quando dava a hora do almoço, os meninos iam vadiar pelo centro, os outros office boys. Eles iam na Sears, na Rua da Bahia, ali pertinho de onde era a sede do Estado de Minas, do Diário da Tarde. Iam andar pela CIA, iam andar pelo centro. Eu não, eu ia para a sala de operações, ia estudar os roteiros, ia discutir os roteiros, ia bater papo ali com o pessoal. Eu tinha um interesse genuíno em aprender aquilo. Na época, conheci também o Ronald Erce, que era o cara do Departamento Internacional. Eu lembro que até hoje, câmbio de moeda, naquela época, era proibido. A Polícia Federal vivia dando batida nas casas de câmbio. Na hora do almoço, eu era um garoto muito despachado, o Ronald me chamava que tem um câmbiozinho de estrangeiro aqui para fazer. Eram os estrangeiros que estavam hospedados no BHOTA. O BHOTA era o principal hotel da cidade. Então, muito estrangeiro ia lá para trocar moeda. O estrangeiro sentava lá, o Ronald virava para mim e falou, olha, se eu sair, vai dar na cara que eu vou trocar moeda. Mas você é um garoto, ninguém vai pular em você só tem que ser esperto. Vai lá no cabeleireiro, eu já conversei com ele, e estão te esperando para trocar a moeda. A casa de câmbio do Tufik, que era um doleiro árabe na época, funcionava num salão de beleza de fachada. O primeiro andar era o salão de beleza, o segundo andar era a casa de câmbio. Eu ia lá, pegava os dólares, atravessava o corredor, dava a volta para ver se não tinha ninguém, entrava no salão de beleza e voltava com os reais para os estrangeiros. E aí sobrava um troquinho. Nessa daí eu acabava ganhando mais dinheiro que com o meu próprio salário. E são coisas muito gostosas que a gente vai lembrando, dá um saudosismo tremendo de tudo isso. E aí o que acontece? Até um dia que eu cheguei lá no salão de beleza e tinha uns homens com um fuzil na mão e o bico do fuzil furando o teto de gesso. Furava o teto de gesso e chovia dólar. Era onde os caras guardavam os dólares. E aí o policial virou para mim, e garoto, o que você veio fazer aqui? Eu falei, não, eu estou precisando cortar o cabelo, vi que era um salão de beleza, mas não dava para cortar o cabelo. A Polícia Federal tinha descobrido onde era a casa de câmbio do Tufik e estava embaçada a situação. Voltei, eu estava com um caderno na mão e dentro desse caderno estava cheio de dólar, que eu ia trocar, evidentemente. Voltei para o Ronald, eu falei, Ronald, não dá não, sua Polícia Federal está lá, com o bico do fuzil, eles estão cutucando o teto de gesso e está chovendo dólar lá, entendeu? Descobriram a casa de câmbio dentro do salão de beleza. São coisas que a gente lembra. É engraçado, né? A vida é muito engraçada. Verdade. Nessa mesma época, aí a dona Neuza chegou para a Elma e falou, olha, eu quero esse menino para trabalhar com a gente. Nós estamos precisando aqui do auxiliar de operações e o garoto é interessado, o garoto conhece história, conhece geografia e nós vamos investir nesse garoto. E aos 15 para 16 anos eu fui parar no departamento de operações. Deixei de ser office boy e fui para o departamento de operações. A Elma não queria deixar na época, mas o Rubens cedeu e eu fui embora para operações. Quando eu tinha menos de um ano em operações, era véspera do carnaval, a Tuxa me chama e falou, meu filho, não tem como você vender uma coisa que você não conhece. Prepara a tua bagagem que você vai como guia assistente para o Carnaval de Salvador. E aí eu estreiei aprendendo o ofício de guia de turismo rodoviário no Carnaval de Salvador. Lembro até hoje, fiquei no Hotel Praia Mar, na Ladeira da Barra, pertinho do Hospital Espanhol, entre a Ladeira da Barra e o Chame-Chame, que é o auge do Carnaval de Salvador. Essa brincadeira eu fiz como guia 5 anos de Carnaval de Salvador seguido. Eu voltei de Salvador tão entusiasmado que todo feriado prolongado eu viajava como guia. Aí começou, final de semana eu fazia Cidade da Criança em São Paulo, ficava hospedado no Hotel Binder, lá em São Bernardo do Campo, depois no novo Hotel Murumbi, saía de Belo Horizonte sexta-feira à noite, voltava domingo à noite, chegando segunda de manhã. E feriado prolongado, uma hora ia para Porto Seguro, outra hora ia para Caldas Novas, Poços de Caldas, Cabo Frio, São Lourenço, a vida foi andando. Entendeu? Até um ponto, isso eu já tinha, melhor, eu era menor de idade,
e já viajava como tripulante. Até um dia que como é que fala? Eu fui como estagiário para fazer um Quatro Fronteiras, que fazia o sul do Brasil, Montevidéu, Buenos Aires e Assunção. Só que eu era menor, eu não podia sair do país trabalhando. Aí, na época, o superintendente da Polícia Federal em Minas era o doutor Renato Suretti, um homem alto, bravo toda a vida, e ele era muito amigo do Rubens. A secretária do Rubens ligou para o doutor Renato, agendou um horário com ele, eu fui lá na Polícia Federal, já tinha um documento lá preenchido com todos os dados, eu só tinha que levar aquilo, meus pais assinarem, reconhecer firme, eu voltar a entregar aquilo. Na época, aquilo funcionou como uma espécie de salvo-conduto, que permitia eu trabalhar como tripulante nos países vizinhos. Não se falava Mercosul, falava na época Cone Sul, que era do Uruguai, Paraguai, Argentina, e estendia o Chile também, mas não cheguei a fazer Chile rodoviário. E aí eu caí um monte de vezes, entendeu? Aí virou festa. E os seus estudos, como é que era? E os seus estudos? Virou uma bagunça, né? Porque até então eu frequentava a escola, eu não estudava. Eu fui um péssimo estudante, não é à toa que na hora de fazer o vestibular foi uma desgraça. Eu tentei 26 vestibular para direito, nunca passei. E o que eu queria fazer desde os 10 anos de idade era direito. Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 12 anos de idade, eu entrei na livraria Leitura da Savassi, ali na Cristóvão Colombo, chegando no Pátio Savassi. Virei para a moça e falei, eu quero aquele livro lá. A moça foi, pegou o livro, veio, me entregou, eu entreguei ela o dinheiro contado até os centavos. Ela olhou para mim, para que você está comprando esse livro? Eu tinha 12 anos de idade. Eu falei, que audácia, eu levo quase um ano juntando dinheiro, você quer saber para quem que eu estou comprando? Lógico que é para mim. Esse livro é o Código Penal, eu tenho ele de cor. Pra você ter uma ideia. Como que eu gosto de direito? Eu leio direito, eu pesquiso direito por prazer. O meu sonho, desde os 10 anos de idade, era ser delegado de Polícia Federal. Só que para ser delegado eu tinha que fazer direito, eu tinha que estudar, e eu era um péssimo estudante. Eu ia na escola para fazer relacionamento. Entendeu? A escola estava chata, eu trocava de escola, minha mãe ficava sabendo, eu já estava estudando até em outra cidade, que a gente morava na divisa de Contagem com Belo Horizonte, então arrumava uma treta no escola em Belo Horizonte, matriculava em Contagem. Arrumava uma treta em Contagem, matriculava em Belo Horizonte. Era um péssimo estudante. Eu era daquela turma que o professor tinha que dar meio ponto para passar, porque senão ficava. Mas como eu tinha um relacionamento muito bom, eu tinha o dom de fazer amizade, e eu me meti com política muito cedo, aos 12 para 13 anos de idade. Eu já participava de manifestações com os professores, eu fui parar no PCB, fui parar no PCdoB, aí depois do PCB virou PPS, eu achei aquilo uma picaretagem danada. Eu falei uma vez para o Roberto Freire, na época senador pernambucano, eu falei, esse negócio de PCB virar PPS, isso é picaretagem, eu não vou ficar, não. Eu fazia parte do 30º Zonal lá no bairro Caiçara, a gente se reunia ali na Avenida do Canal, e aí conheci muita gente bacana na época, conheci o Juca, que muitos anos depois veio ser diretor da Copasa, mas enfim, e meu pai tinha muito temor que eu seguisse a política. Meu pai falava, meu filho, eu não quero ter filho bandido, eu não tenho estrutura para visitar filho na cadeia. Eu não médico, pai, mas eu gosto. Eu falei, meu filho, não tem outra explicação. Você deve ter se metido com isso na encarnação passada, porque ninguém na nossa família é político e você gosta dessa porcaria chamada política, meu filho. E aí passou, acabei me desiludindo. E quando é que você chegou? Quando é que você chegou no hotel? Na hotelaria, o que acontece? Também pelas mãos da dona Neuza. Eu falo que a dona Neuza foi uma mulher muito importante na minha vida. Com a dona Neuza eu aprendi demais. Era uma mulher que tinha uma vivência. Eu tinha 15 anos de idade, ela tinha 64. Só que a dona Neuza, engraçada, ela era evangélica da Igreja Batista, mas falava palavrão, que era um negócio inacreditável. Cada vez que falava nova era palavrão. Eu me divertia com ela. E sabe, aquelas pessoas que se envelhece o corpo, mas a cabeça de adolescente, era a dona Neuza. Só uma passagem. Um dia, nessa época da Sanitur ainda, ela gostava muito de um carro, que na época era o carro mais caro do Brasil, que era a Caravan Diplomata. Ela sempre saía de uma para uma mais nova. E trocava de carro lá na casa Arthur Raza, aquela loja da GM que tinha ali perto do pronto-socorro, pouco acima do Palácio das Artes, que lamentavelmente não existe mais, mas era uma revenda Chevrolet tradicionalíssima.
Ela chegava lá, todo mundo conhecia a dona Neuza, ela sempre trocava os seus carros e pagava à vista. Um dia ela vira para mim e falou: meu filho, eu estou com um pacote de dinheiro aqui que eu tenho que pagar ali agora para pegar o carro que eu troquei. Eu preciso de um homem para ir lá comigo. Você vai? Imagina eu com 15 anos de idade, com uma senhora já idosa, andando no centro da cidade com uma bolsa cheia de dinheiro. Falei, não, dona Neuza, vamos lá, não tem esse negócio não, vagabundo não vai mexer com a senhora não, eu estou com a senhora. É um atrevido danado, nossa senhora. Aí fomos, chegamos na casa da Arthur, teve uma cena muito engraçada. O carro dela já estava separado, tudo revisado, certinho. A moça vai preencher o cadastro. A moça vê e falou: qual que é o estado civil que eu coloco da senhora, dona Neuza? Você pode colocar qualquer um aí. Eu sou viúva, desquitada, casada, já fui amante, ficante. O que você põe está valendo. Qualquer um serve. Na minha idade, eu já passei por 6 casamentos. Qualquer coisa que você põe está servindo. Essa era a dona Neuza, entendeu? Uma mulher cultíssima, professora de português do Santo Antônio e do Saclé-Clé, aposentada. Era aposentada também como professora de português da rede pública e tinha sido guia de turismo muitos anos e era roteirista, a pessoa que criava os roteiros. Uma mulher fantástica. Como é que ela te levou para o O que acontece? Eu tava de saco cheio na operadora, porque eu viajava muito, eu virei visita, eu chegava a ficar 6 meses fora de casa. E eu queria muito fazer faculdade, meu sonho era fazer direito, e eu estava namorando também, já quase casando e tudo. Eu falei, gente, eu preciso diminuir meu ritmo de viagem, eu preciso ficar quieto em Belo Horizonte, eu estou rodando muito. Aí um dia eu fui lá tomar um café com ela, ela estava na São José. Ela falou, meu filho, coincidentemente eu tomei café da manhã agora lá no Royal Center com o Raimundo, e o Raimundo me falou que está precisando de um promotor de vendas. Oi, dona Neuza, me apresenta para ele. Para quem já vendeu operadora, vender hotel não é difícil, não. E na época era Terminal Center Hotel, dos Cooper, o Eduardo e o Ricardo. Não tinha esse negócio bonito de Royal Center, não, era Terminal Center na época. Ligou para ele, falou, não, pega o rapaz para vir aqui, mas eu não vou poder receber ele, não. Quem vai receber ele é o Arthur Veríssimo, que é o gerente de vendas, e ele vai trabalhar possivelmente com o Arthur. Tá bom. Disse e fui lá. No que eu cheguei lá, o Arthur já estava me esperando. O Arthur tinha sido guia há muito tempo, tinha trabalhado na Beija-Flor Turismo, e com 10 minutos de papo eu estava contratado. Eu voltei na Servitur só para pedir demissão. Na época, a diretora era a Eliette, irmã da Elma. Cheguei, falei para a Eliette, surgiu a oportunidade assim, e eu vou trabalhar mais quieto, não vou viajar tanto e tal, eu estou precisando dar uma sossegada na minha vida. Vou fazer mais um vestibular, dentre os mais de 1.000 que eu já fiz, mas, enfim, uma hora eu passo. Ela falou, não, vai dar tudo certo lá para você e tal. Aí fez um acordo comigo, me dispensou, tudo certo. Quando foi na segunda-feira, eu fui para o Royal Center, na época, Terminal Center. E no final de semana seguinte, eu tinha vestibular lá na faculdade de Itaúna, porque as de Belo Horizonte eu já tinha desistido. Na época, passar em vestibular era muito difícil. Hoje, se você perder a identidade na porta da faculdade, a gente liga falando que você está matriculado. Hoje é uma picaretagem danada. Mas naquela época, realmente, era muito difícil. Aí, resultado, segunda-feira eu comecei. E eu comecei uma semana em que eu nunca tinha vendido hotel, eu tinha 19 anos de idade. E nisso, quando foi na sexta-feira, reunião de liderança, estava o Eduardo Cooperman, que era o diretor que a gente se reportava a ele, a secretária, que chamava Lúcia, o gerente de vendas, que era o Arthur, o gerente geral, que era o senhor Raimundo. E os outros 2 executivos de conta, que eram o Sâncio Marcos e um outro rapaz que me fala o nome agora. E aí a reunião começou muito tensa, porque tinha que decidir quem ia fazer o mercado do Rio de Janeiro. E o mercado do Rio de Janeiro estava dando muito medo na época, porque o governador era Moreira Franco, que havia sucedido o Brizola, e o Rio estava em guerra. Como se o Rio estiver em guerra é alguma novidade, né? Mas naquela época a coisa estava assustadora. Os parâmetros da época, se comparado a hoje, você podia falar que era ir à igreja. Entendeu? Mas ninguém queria ir, os caras casados, com filho pequeno, aquela conversa toda. Eu falei, gente, não é possível. Eu estou ouvindo aquela conversa, puxei o Arthur para o lado, falei, Arthur, o que está pegando aí? Pô, os caras são casados, têm filho. Ninguém quer fazer Rio de Janeiro. Rio de Janeiro hoje é o lugar mais perigoso do mundo. Eu falei, tá bom. Eu virei para o Arthur, falei, Arthur, eu vou fazer Rio de Janeiro. Ele falou, não, deixa acabar a reunião, então a gente conversa sobre isso. Eu falei, tá bom.
Terminou a reunião, voltamos para a sala, e o Arthur estava doido para se livrar daquele abacaxi. Porque se ninguém fosse fazer o Rio de Janeiro, ele mesmo, como gerente de vendas, ia ter que fazer. Quando chegou na sala, ele falou: Gil, você tem noção da encrenca que você está se metendo? Eu falei: tem, cara. Rio de Janeiro, para mim, não tem segredo. Eu ando no Rio de Janeiro, pô. Pela Beija-Flor, eu fazia Rio de Janeiro direto, conheço o Rio de Janeiro na palma da mão. Falei: Gil, você vai para visitar a empresa, é diferente de quem vai passeando. Você vai andar ao centro do Rio de Janeiro, que é um lugar perigoso, você vai ter que ir na Baixada. Falei: cara, mete meu nome aí, estou dentro. Aí vira para o senhor Raimundo, feliz da vida, e dá a notícia. Fala: já resolvi o problema do Rio de Janeiro. O Gil vai para o Rio de Janeiro. O senhor Raimundo olhou: você tem quantos anos? Eu falei: tem 19. Mas você está sabendo como é que está o Rio de Janeiro? Eu falei: senhor Raimundo, fica tranquilo, o Rio é meu. Resultado, a Lúcia, na outra semana, a Lúcia já providenciou reserva de hotel, providenciou tudo. Lembro até hoje, fiquei no grande hotel São Francisco, na Visconde de Auma, com Rio Branco, central do Rio de Janeiro, a poucos metros da White Martins, que era um dos maiores clientes do hotel, e onde a minha agenda ia tomar uns 2 dias dali. Resultado, quando foi no outro domingo à noite, estou eu embarcando no Cometa Leito e descendo para o Rio de Janeiro. Amanheci no Rio de Janeiro, me reuni lá com o escritório local, que a gente tinha um escritório terceirizado lá, descobri que o pessoal não trabalhava, não fazia porra nenhuma, era um tremendo desenrolão, levava o dinheiro do contrato na manhã sem fazer nada. Só que eu pisei no Rio de Janeiro e falei: eu tenho que dar certo, eu tenho que firmar meu nome na hotelaria. Se eu fiz nome da operadora de turismo rodoviário, é a minha chance de firmar na hotelaria. E aquilo ali foi um achado na minha vida. É onde eu falo, aquilo que para uns representa risco, representa crise, para outros é oportunidade. Foi a oportunidade da minha vida. Eu fiz um trabalho no Rio de Janeiro que, em menos de 3 meses, o hotel mais falado, para você ter ideia, a Rede Otom é carioca. E, no entanto, o hotel mais falado no Rio de Janeiro é o Terminal Center Hotel. Entendeu? Seguido do Real Palace na época, entendeu? Cujo gerente de vendas na época era o Eugênio Fiuza. E eu fui fazendo um trabalho ali, eu consegui entrar no Previ, eu consegui entrar na Furnas, consegui entrar na Vale do Rio Doce, consegui entrar na Varig, na época, o escritório do Rio, que resolvia tudo, consegui entrar na Light, que estava começando uma joint venture com a Andrade Gutierrez. O escritório da Andrade Gutierrez era perto do Largo da Carioca, eu consegui entrar lá, consegui entrar na Odebrecht. Enfim, com 3 meses, eu tinha posicionado o hotel de tal forma que ele era o hotel de Belo Horizonte mais vendido na cidade do Rio de Janeiro. E aí Fiquei, a sua experiência é muito vitoriosa, né, Gil? Muito vitoriosa. Graças a Deus, E aí você passou para o Juiz de Fora também, né? Não, isso aí foi muito depois. O que aconteceu? Na época do Royal Center, não tem jeito, operadores de turismo, ônibus, sempre tocou meu coração. Quando um dia eu chego lá na sexta-feira para almoçar, eu tinha um almoço marcado com o doutor Miguel Bechara, já falecido, delegado de polícia, que presidia a Federação Mineira de Tênis. E eu consegui atender também o universo do tênis. Comecei a jogar tênis na época, entrosei muito com essa turma, apesar de não ter altura, tem só 1,70 de altura, mas jogava de atrevido, no meio do pessoal de 1,90 m e por aí vai. Aí eu chego para almoçar com o doutor Miguel Bechara, eu dou de cara com o Abdo Júnior, que é o diretor comercial da Beija-Flor. Ele estava almoçando com o Eduardo Cooperman. Na época, a Viagens Costa de São Paulo tinha comprado 50% do capital da Beija-Flor. E eles estavam lá fechando a temporada de verão e o carnaval, incluindo Réveillon, carnaval. O Abi me encontra no elevador, vira para mim: olha, acabei de falar para o Eduardo ali que eu vou te roubar dele, tá? Falei: como é que é? Falou: vai lá tomar um café comigo e o Sérgio, e nós vamos conversar. Sérgio Saliba era o irmão mais velho dele, que era o diretor-geral em Minas. Beleza, eles ainda tinham o escritório ainda dentro do Terminal Center, dentro do Terminal Turístico JK. Saí do hotel, fui lá tomar um café com eles. Quando eu chego lá, eu falei: não, Ju, o café não vai ser aqui não. Vamos ali. Entramos no carro. Lembro até hoje, o Sérgio tinha um Tempra vinho. Tinha acabado de lançar o Tempra, era um carro super da moda. E fomos lá na Álvares Cabral, ao lado do antigo São Francisco Flat, que depois virou Ramada Lourdes, agora é Transamérica Lourdes. Naquelas lojas ali embaixo, chegamos lá, o pai dele estava reunido lá com o pessoal de obra e tudo, eles estavam acabando a reforma da loja, ali ia ser a Beija-Flor Turismo Nova. Falou: Gil,
nós estamos vindo para cá, estamos comprando mais tantos ônibus e queremos que você venha trabalhar com a gente. Fizeram uma proposta irrecusável. Quando foi na segunda-feira, voltei lá, pedi demissão para o ABIN e fui para Beija-Flor, para o Arthur e para o senhor Raimundo, e fui para Beija-Flor, onde eu fiquei 5 anos. A Beija-Flor foi uma empresa que, quando ela quebrou, eu chorei. Eu queria ter dinheiro para comprar ela e não deixar ela quebrar, de tão apaixonado que eu era pela empresa. Aí, novamente, eu queria diminuir meu ritmo de viagem, enfim, e fui fazer uma entrevista com o André Ferreira, lá no Max Savas. Dessa entrevista, na primeira entrevista eu acabei não indo para lá, numa segunda entrevista eu fui para o Max Savas, voltei para a hotelaria. Do Max eu tive uma passagem meteórica e desastrosa pelo Merit Plaza, porque todo mundo, quando conta a sua história, né, ele só conta a parte boa, ninguém quer contar os tombos que tomou. É igual quando o pessoal me chama para dar palestra, fala, gente, vem aqui contar case de sucesso, é fácil. Eu quero ver o cara vir aqui e contar os tombos que ele tomou na vida, as merdas que ele fez na vida, a cara que ele quebrou várias vezes, porque os cabelos não estão brancos à toa, não, tem muita história para contar. Entendeu? E aí, a passagem pelo médico foi desastrosa. Eu sou fã do Célio Macieira até hoje, sou amigo dele, da dona Thelma, que é irmã dele, mas foi uma das piores experiências que eu tive na vida, entendeu? Só que tem seus ganhos também. Fiquei amigo do Marcelo Messias, que é o diretor. Tem aprendizado. Tem aprendizado. Entendeu? E dali eu criei a minha empresa, a Opportunity Hotelaria, que posteriormente foi terceirizada em Minas, da Luxor Hotéis do Rio de Janeiro e do Pérgamo Hotel de São Paulo. Entendeu? A Opportunity eu tenho ela até hoje. Entendeu? Que é a empresa que era minha PJ até pouco tempo atrás, lá no Hotel Green Hill. Quando foi em 2010, eu vim parar em Juiz de Fora para gerenciar o Victory Business, a área comercial. Fiquei lá 2 anos e 8 meses, depois fiquei 1 ano numa agência de publicidade, a 909, do Rafael Januzzi, como diretor comercial, e posteriormente fui para o Hotel Green Hill, onde eu fiquei 10 anos até dia 4 de setembro passado. Entendeu? Nessa minha vinda para Juiz de Fora, eu me casei de novo, tenho 2 filhos gêmeos aqui de 7 anos de idade, o João Vitor e o Theo, e tenho filho de um outro relacionamento em Brasília, que é a Letícia, está com 16 anos. Por isso que eu vou a Brasília com frequência, e todo mundo fala, o que você tanto faz em Brasília? Está metido na política? Aí eu falei, não, rapaz, eu tenho uma filha aqui, entendeu? Graças a Deus, meu pai morreu e não me viu virar bandido, entendeu? Esse desgosto. Minha mãe fala que morre de medo, eu estou andando demais agora, em Brasília, isso não vai prestar. Nosso tempo está quase praticamente acabado, mas conta para nós, por que a mudança de religião? Ah, tá. O que acontece? Eu sou nascido e criado no kardecismo. Minha família todinha, por parte de pai e por parte de mãe, são espíritas kardecistas. Eu atuo mediunicamente desde os 15 anos de idade também. Só que eu nunca vi o kardecismo como religião, sim como filosofia de vida, a prática da caridade, a ajuda ao próximo, etc. E as minhas pesquisas em torno do Líbano, que é um país que eu sonho muito conhecer, me acabou levando a tomar contato com o Islã. E aí eu abracei o islamismo há 17 anos atrás, eu me tornei muçulmano, e é uma atitude simpática perante a comunidade árabe você adotar o nome árabe. Como eu já tinha o Gil como apelido e assinava minha coluna como jornalista como Gil, eu adotei o Ahmed. Ahmed foi o 4º genro do profeta Mohammed, foi um genro com o qual ele mais se afinizou, e que na velhice, na região que hoje conhecemos por Riad, na Arábia Saudita, o Ahmed carregou o profeta Mohammed nas costas durante as suas peregrinações. Então, Ahmed foi mais do que um genro para o profeta Mohammed, ele foi um filho, ele foi o filho homem que o profeta Mohammed não teve. Então, Ahmed, numa tradução grosseira para o português, seria algo mais ou menos como virtuoso. Lógico que eu estou longe disso, mas a gente tem sempre que focar na melhoria. Isso a gente não sabe. A gente não sabe. E agora, por que você quis entrar nesse ramo de imobiliário? Você cansou do hoteleiro? Você cansou do hoteleiro? Não é que eu cansei, sempre trabalhando em empresas familiares. E o que acontece? Eu vinha buscando algo novo na minha vida, algo diferente. Meu sonho, não escondo de ninguém, é me empresariar com transporte rodoviário, seja com ônibus ou com carreta. Mas para isso eu precisaria ter um investimento acima de R$2 milhões, que eu não disponho hoje. Já a franquia do mercado imobiliário ela tem um valor muito mais acessível.
e é relativamente simples você montar um time hoje. E o Rafael Januzzi, que é meu sócio, já havia sido meu diretor na agência de publicidade. No período da pandemia, ele fechou a agência de publicidade e migrou para o mercado imobiliário. Então, quando foi em novembro do ano passado, nós começamos a conversar. Quando foi em fevereiro desse ano, eu adquiri uma participação na Remax, que ele já tinha, que é invicta. Quando foi em abril desse ano, eu já comecei a dar expediente aqui, fazer os cursos e ir aprendendo, porque não é tão simples quanto parece, é muito complexo. E quando foi agora com o fim do meu contrato lá com o último hotel, eu migrei definitivo para cá. Para você ter uma ideia, eu estou tão novo no negócio, o meu Cresce saiu essa semana. É um documento que você não pode atuar sem ele. Sim. Como sócio da empresa, eu atuava, mas toda vez que eu tinha que envolver alguma situação legal, eu envolvi um corretor nosso. Então, eu estou naquela fase de montar o time de corretores, enfim, graças a Deus está indo muito bem. E as meninas, estão com quantos anos? Os meninos, João Vitor e Theo, estão com 7 anos, 7 anos. Letícia com 16. Agora, no final de julho, eu estive com eles em Belo Horizonte de férias, fomos ao Ouro Preto e passeamos bastante. Graças a Deus, os irmãos se entrosam muito bem, apesar da distância. Ô, Gil, nosso tempo, como eu disse, já passou, mas a prosa estava boa. Eu só quero que você deixe uma mensagem para nós. Gente, a mensagem é gratidão, entendeu? Eu tenho muito mais a agradecer a Deus do que pedir, entendeu? Eu devo a minha vida ao turismo e à hotelaria. Eu falo que você sai do turismo, mas o turismo não sai de você. Através do blog do Gil, eu continuo dando notícias do turismo e da hotelaria sempre fresquinha. São pelo menos 5 notícias diárias, que o Pablo, meu estagiário de jornalismo, fica em Belo Horizonte, vai postando, e as matérias daquilo que envolve os amigos ou coisas mais complexas eu mesmo faço. Mas é a forma que eu encontro de me manter junto ao turismo e à hotelaria, uma indústria que eu devo a minha vida a ela. Muito bom. É uma vida divertida também, né? Verdade. Intensa e divertida. Dá trabalho, tem muito tombo, mas a gente ri bastante. Verdade. Como diz o outro, ganha pouco, mas se diverte. Obrigado, viu, Gil? Queria Um muito abração. te entrevistar. Você correspondeu perfeitamente contando a história toda. Deus te abençoe pelo belíssimo trabalho. Obrigado, igualmente para você. Um grande abraço. Um abraço. Tchau. Muito bom ter aí a história do Gil. É bom a gente rever amigos contando um pouco da história. Passa um filme, né? Porque boa parte do que ele está contando, as pessoas eu conheço também pessoalmente. Então é muito interessante a gente perceber como é que essa transa das pessoas com as pessoas, como é que a gente vai conhecendo as mesmas pessoas. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.